A franquia John Wick não é exatamente uma franquia planejada, né? O primeiro filme foi lançado em 2014, dirigido por dois diretores iniciantes, né? Chad Stahelski e David Leitch, que são oriundos, né, de trabalhar com dublê, orquestrar cenas de ação e resolveram fazer um filme com tudo que eles, né, aprenderam, virou um hit, né? Um filme que quebra os padrões do cinema de ação da época, que era filmes picotados, tipo o filme do Michael Bay, que tu não consegue discernir o que está acontecendo. John Wick, inspirado, né, por filmes asiáticos de ação, que são muito mais frontais, coreografados, filmes muito mais bonitos de se ver e de entender o que está acontecendo. Fez muito sucesso também devido ao seu estilo, a ser um filme mais sombrio, misterioso, que opera nas sombras, no submundo, né, daqueles assassinos. A figura do Keanu Reeves também, né, com o terno dele, o cabelo, aquele rosto impassível, contribui para essa sensação, né, de dramaticidade, de mistério. Tanto que a história do filme ela nem chega a ser, né, muito complexa, é uma história bem clássica de vingança, mas ela é feita de um jeito tão inovador para a época, né, e interessante, essa história mais clássica de vingança, sem demagogia, sem muita delonga, sem drama desnecessário. John Wick já por si só é um filme mais frontal, mais bruto e que se assume como ação e a vingança como um objetivo por si só, né? Como eu falei, na época em Hollywood não estavam fazendo mais filmes assim, fez tanto sucesso que já temos hoje aí mais 3 filmes, uma série e agora o primeiro spin-off com Bailarina, dirigido aí por Lee Wiseman e protagonizado por Ana de Armas. Com o sucesso veio mais fãs, mais orçamento, os filmes ficaram um pouco mais exagerados, megalomaníacos, mas mantiveram a essência e o espírito, né? Entraram mais, né, cenas mirabolantes envolvendo cavalos, cachorros, automóveis, mais tiroteio, viagens por países, mas eles conseguiram manter a essência, que é essa criatividade na direção, nessa construção da tensão e também no set piece da cena, né? Que eles podem estar se matando, mas é de um modo, né, mais fascinante, mais criativo do que só uma troca de tiroteio, como é nos filmes do Bourne, por exemplo. Mesmo a franquia se expandindo, o que manteve ela nivelada tão por alto é que ela é uma franquia autoral, feita por alguém que entende e gosta muito do que está fazendo, né? Tem mais orçamento, tem mais gente envolvida, mas o diretor se manteve o mesmo, né? O Chad, o David Leitch saiu, dirigiu filmes como Atomic Blonde, Deadpool 2, o Bullet Train com o Brad Pitt, que também são filmes apoiados nessa ação mais direta e orquestrada, mas que não tiveram tanto sucesso quanto o mundo do John Wick, que foi se expandindo, foram entrando, né, novas seitas, novas organizações, novos nomes, e uma delas é a Rosca Roma, que é a rede, né, a organização que a Ana de Armas, a bailarina, participa nesse filme. O filme começa com o passado dela, ela é tornada órfã e ela é resgatada ali pelo dono do Hotel Continental e é levado para Rosca Roma e lá mostra o crescimento dela, ela aprendendo até se tornar de fato a assassina que ela se torna depois. E uma consequência de uma obra que faz muito sucesso assim, invariavelmente eles vão perdendo esse controle mais íntimo e o Bailarina é o primeiro filme do universo John Wick que isso acontece de fato, né? Trazendo um novo diretor que, por mais que vá ter, né, uma supervisão, uma produção do Chad, ele perde, né, o controle total daquilo. O Lee Wiseman, ele foi o diretor dos Anjos da Noite, aquele filme de vampiro, lobisomem, e dá para entender um pouco essa escolha dele, porque são filmes bem estilosos, que operam na noite, aquelas roupas, só que são filmes com um conceito mais sobrenatural que por si só é chamativo, também filmes de ação que envolvem muito armas. John Wick, por mais fantasioso que seja, são filmes, né, que andam mais no lado humano, por mais que aconteça coisas exageradas. E aí tu vê bem a discrepância que é a principal, né? A coisa mais óbvia que fica diferente dos John Wick pro Bailarina, que são as cenas de ação. O Chad, ele foi chamado para refilmagens de cenas de ação e dá para ver claramente o que ele dirigiu, o que o Wiseman dirigiu, né? O que é aquele estilo bem John Wick, que é mais frontal, mais planejado, mais inteligente e mais
fascinante, magnético de tu olhar, enquanto as do Wiseman são mais aquele cinema que busca emular, é como se fosse uma inteligência artificial, né? Tu busca emular um estilo, mas tu não é tão bom naquilo, não é natural, é uma cópia, acaba sendo mais desinteressante, mais automático, mais robótico e é bem claro quem que dirigiu o quê, e isso fica bem óbvio e meio instável durante o filme. Outra coisa que eu não gostei muito nesse filme é que ele busca trazer uma humanização e uma dramatização maior da protagonista aí na Ana de Armas, que tem olhos bem expressivos, mas também na história, do background dela, que ela tá numa vingança, mas é uma vingança pela família. Tem uma hora que eles tentam colocar uma situação que envolve a irmã dela, que está numa outra seita, e é um negócio que chega a ser constrangedor, de tão vazio e forçado, que é na contramão do John Wick original, que por mais que ele esteja de fato numa missão de vingança pelo cachorro, que virou até meme, que foi o último presente da mulher dele, o Keanu Reeves, ele é um cara que ele é muito carismático, mas ele não tem muito alcance dramático, então ele pode estar falando algo, mas ele está com aquele olhar impassível, durão, vazio, e isso acaba casando melhor com esse mundo dos assassinos, né? Que é um mundo obscuro, um mundo sórdido, um mundo sujo, um mundo sem muitos sentimentos, e também dentro da dinâmica de John Wick, que é as pessoas são quase imortais, tomam um golpe, viajam o mundo inteiro, faz mais sentido um cara mais durão que o Baba Yaga, né? Que é como se fosse um espectro e não uma pessoa de fato. Nesse filme até eles brincam, né? Quando vão enfrentar ele aparece, são as melhores cenas porque tu vê que é o Shed que dirigiu, que ele é quase uma figura mítica, divina, quase deixa de ser um humano, porque ele é o John Wick, ele é o Baba Yaga, ninguém ganha desse cara. Esse cara já matou milhares de pessoas e ele sobreviveu a tudo. É engraçado porque o que ele faz, ele monopoliza o filme e as cenas, é como se fosse aqueles brucutus dos anos 80, o Rambo, né, o Stallone, o Van Damme, mas feito com uma direção, com um estilo, esse estilo mais noturno, os neons, mais sombrio, que por si só ganha uma identidade visual muito além daqueles filmes, apesar de ele estar fazendo teoricamente a mesma coisa, que é aquele negócio de o exército de um homem só. E a Ana de Armas, ela tenta, ela é uma atriz boa, ela é carismática, só que o filme acaba sabotando bastante ela, seja pela instabilidade das cenas de ação, que uma hora tu tá gostando muito, outra hora não, e isso faz com que tu fique meio anestesiado, né? É tanto tiro, tanta morte, tanta coisa acontecendo que tu para de prestar atenção, aquilo para de ser criativo, o filme busca uma cena de ação, né, exagerada num sentido ruim de ser muita cena sem muita criatividade, sem muita elaboração. E também esse fato de trazer a humanização é como se o filme subestimasse o potencial dele como ação e a ação como um fim por si só, que é o que os filmes do John Wick são. Eles buscam sempre a cena mais, talvez possa dizer, megalomaníaca, mas ela é feita de um jeito que tu vê que é fascinante, que eles fazem com amor, e aqui eles tentaram botar um drama que não casa bem com o filme, que acaba tornando ele somente mais um, e subestima o que fez esses filmes tão famosos, que são as cenas, né? A ação é o destino, esse é o objetivo, né? É quase como se fosse um game de fases que o cara tem que ir fazendo aquilo até chegar no objetivo final dele, sabe? Não são histórias ruins, são histórias simples. Aqui eles tentam buscar uma dramatização, uma história mais complexa, que ela é tão somente mais clichê. Bailarina, então, apesar de ser um filme com bons momentos, ele é o que acontece quando tu pega algo autoral, íntimo, menor, e tenta transformar numa franquia, expandir. Ela perde muito da naturalidade, perde a identidade, perde a autoralidade. Ainda tem pequenos enxertos, incrementos do que fez aquilo, né, tão bom, o que fez aquilo ter tanta exclusividade, mas é como eu falei, é como uma réplica, não é o natural, então vai ser sempre uma sombra. Eles querem transformar em franquia, dá pra ver pelo final, mas vai ser sempre uma sombra do próprio John Wick. Até que ponto isso vale, isso é você que vai dizer no cinema.